agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Todos estão felizes com Jesus nessa noite, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz nessa noite, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós tivemos hoje ali, irmãos, um momento de união com os irmãos. Você não sabe o tanto que o Senhor Deus, Ele se agrada disso, que vê os irmãos em união. E ali nós vimos o esforço dos irmãos para querer ir, para querer chegar, como o nosso obreiro ali, que saiu acho que foi do Parkway, se eu não me engano, foi isso do Parkway, já foi direto para lá. Teve outros irmãos da igreja do Pastor Jesus também, que fez o esforço e esteve lá também junto com nós, comemorando, participando, brincando. Deus, Ele se agrada disso, irmãos. Deus, Ele se agrada quando Ele vê a igreja abraçada, que Ele vê a igreja que está unida. Infelizmente que eu não pude comer muito, porque os irmãos ficaram falando demais, eu não pude comer, só peguei. Glória a Deus. Mas é muito maravilhoso, irmãos, é gratificante a gente poder estar brincando na presença de Deus. Amém, meus queridos? E eu vendo aqui, irmãos, tantos testemunhos. No testemunho da nossa irmã ali que pegou na serpente, eu me lembrei do Marcos 16, 15 ali em diante, né? Ide por todo o mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Olha só, irmãos, é poderoso. Igual o testemunho da nossa outra irmã também, que falou que subiu de carro. É assim, meus irmãos, que Deus faz. É assim que Deus faz na vida daquele a qual se preocupa em fazer ter zelo com as coisas e com a casa de Deus. É dessa forma. Deus, Ele vai levantando devagarzinho. Muitas vezes as pessoas não dão nada, mas vai levantando devagarzinho. E daqui a pouco a pessoa, quando olha, está lá em cima. Aleluia. Esse somente o poder de Deus é que faz, meus queridos. É somente a mão de Deus é que faz. Então, meu irmão, fique dessa forma. Como é que fala? Como é que eu posso dizer? Continue com esse pensamento, começando de baixo, porque pode ter certeza que Deus vai fazer coisas grandes ainda, mais ainda na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel 6, 4. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Os irmãos estão com saudade do pastor Leandro, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E da pastora Rita também, né? Porque... Aleluia, Jesus. Mas o mais importante, irmãos, é que Jesus está na casa, amém? É que Jesus Cristo está neste lugar. Amém, meus queridos? Quem crê nisso nessa noite? Quem crê? Glória a Deus. E a vitória está depois da muralha. Nós vamos vencer esse gigante e a nossa vitória vai estar depois desse gigante. Amém? Daniel 6, 4. Todos encontraram, diga amém. A palavra de Deus nessa noite fala assim no meu e ao seu coração. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Antes dos irmãos se sentar, coloca a sua mão sobre esta palavra nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nos colocamos, ó Pai querido, mais uma vez em tua presença, Senhor, em oração, Pai. Meu Deus amado, já ouvimos louvores, já ouvimos, ó Pai amado Deus, testemunhos, Senhor, aqui neste santo lugar, ó Deus.
E queremos agora, Pai, ouvir, Jesus querido, a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, revela, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Derrama a Tua graça, derrama, Deus, o Teu poder, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor Jesus Cristo, através, ó Deus, desta palavra. Que eu venha diminuir, Senhor, e Tu venha crescer, Espírito Santo de Deus, neste santo lugar. Assim, Deus, nós pedimos, e assim, meu Pai, já Te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senta dando glória em nome de Jesus Cristo. Nós vamos continuar, meus queridos. Mas eu quero abordar um assunto aqui muito interessante com os irmãos nessa noite. Todos aqui conhecem a história de Daniel. Todos aqui já leram a história de Daniel. Daniel estava em Judá. E ali chegou o rei Nabucodonosor e destruiu toda aquela cidade. E levou-se com eles cativos muitos e muitas pessoas para servir a ele no palácio. E Daniel era um deles. Daniel, junto com seus amigos, foram para a Babilônia servir agora ao rei Nabucodonosor. E nós vimos aqui, irmãos, se nós começarmos a ler o livro de Daniel do começo, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele sonha ali um sonho, a qual ninguém ali pôde interpretar aquele sonho. Nós vimos que Nabucodonosor, ele ficou muito apavorado, e ele reuniu todos os sábios, todos os teólogos, todos sábios da Babilônia, para decifrar aquele sonho. Mas, porém, nenhum daqueles sábios puderam interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor pergunta para eles: e aí, vocês conseguiram interpretar os meus sonhos? O que esse sonho quer significar? E os sábios daquela época quiseram falar, olharam para ele e disseram: espera só mais um pouco, ó rei, porque nós vamos interpretar. E o rei Nabucodonosor, olhando para eles, disseram: vocês estão querendo me enrolar, vocês não estão sabendo qual é a interpretação desse sonho. E o rei Nabucodonosor, ele pega e faz ali um decreto: vão matar todos os sábios e todos os teólogos da Babilônia. E ali ele faz esse decreto. E ele pega seus soldados e faz para ir essa missão de matar todos os teólogos, todos os sábios daquela época, porque não interpretou o sonho. Uma estátua a qual ele tinha sonhado, ouro, prata, bronze, e ali significava cada reinado que ia ser destruído, e somente um reino ia ser sobre todos os reinos. E infelizmente nenhuma daquelas pessoas souberam interpretar esse sonho, porque aquelas pessoas que estavam ali, dizendo que era teólogo, dizendo que era sábio, infelizmente eles eram sábios, infelizmente carnal, mas tinha um no meio daqueles homens que olhava espiritual, que olhava além daquelas pessoas que estavam olhando. E ali Arioque pega e sai com seus soldados para ir matar aquelas pessoas que se diziam ser sábios. E chegou-se aos ouvidos de Daniel, porque Daniel também estava no meio, e Daniel também iria morrer por causa desse decreto a qual o rei Nabucodonosor tinha decretado. E ali nós possamos ver, meus queridos, que Daniel, quando ele sabe daquilo, ele procura entender, ele vai até Arioque e procura entender qual foi o sonho, qual foi ali a interpretação daquele sonho. E o rei, e aquele soldado leva Daniel à presença do rei Nabucodonosor. E ali Nabucodonosor pega e lança conta todo o sonho para Daniel. E ali Daniel pega: ó rei, me dá somente uns dias para que eu possa interpretar esse sonho. Porque homem nenhum vai interpretar esse sonho a não ser o Deus dos céus. Aleluia. Isso é um mistério, meus queridos amados, que nessa noite só vai entender quem mesmo está ligado no trono da graça. Só vai entender esse mistério que o Espírito Santo de Deus quer falar para mim e quer falar para você. Somente se você está ligado no trono da graça, você vai entender qual é a revelação dessa palavra nessa noite, e vai sair daqui glorificando a Deus, e vai sair daqui bendizendo ao Deus Criador do céu, da terra e do mar e tudo que nele há. Aleluia.
Você sabe por quê, meus queridos? Aleluia. Porque Deus agora nesse momento Ele não está procurando mais crente carnal. Ele não está procurando crente que não quer saber mais de nada, ou muitas vezes não quer ter mais compromisso com Deus. Deus Ele não está procurando mais essas pessoas. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aquele que adora Ele em espírito e em verdade. Ele está procurando a esse nesses últimos tempos. Aí vem, presbítero Cleiton, a resposta para mim e para você nessa noite. Por isso é que nós vemos as igrejas estão começando a se desvaziar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que infelizmente estão olhando com os olhos humanos e não estão contemplando a grandeza de Deus querendo fazer na minha e na tua vida nesses últimos tempos. Infelizmente, meus queridos, nós estamos vivendo nessa época a qual as pessoas infelizmente não estão mais nem aí para o reino de Deus, estão mais nem aí para o Espírito Santo. Chega na igreja e sai da mesma forma que chegou, não está mais se preocupando em sentir a graça de Deus na sua vida, não estão se preocupando mais. Aí nós vamos lá para Mateus 25, que nós vamos ver, e isso deixa bem claro ao meu e ao teu coração. Aquelas 5 prudentes e aquelas 5 loucas, elas estavam no mesmo ambiente, elas ouviam as mesmas palavras, mas nós vimos que no meio daquelas 10, infelizmente, tinha uma separação. Que era das prudentes e que era das loucas. As loucas elas aquelas que chegavam na igreja, o fogo estava caindo, o Espírito Santo de Deus estava batizando, a presença de Deus estava sobre o ambiente. Mas aquelas loucas, elas não estavam mais nem aí, um pouco preocupadas em sentir a presença do Espírito Santo. Quantas e quantas pessoas hoje, meu querido, que não estão mais se preocupando em sentir a presença do Espírito Santo? Quantas e quantas pessoas hoje que não tem mais essa preocupação de sentir algo arder dentro do seu coração, algo arder dentro de você, um arrepio do alto da cabeça à planta dos pés. Quantas e quantas pessoas que não tem hoje, que não tem mais essa preocupação de sentir a presença do Espírito Santo. Quantas e quantas pessoas, aleluia. E aqui eu vejo nessa mensagem que aqui todos aqueles teólogos se reuniram, ficaram batendo cabeça, mas não conseguiram interpretar o sonho do rei, porque infelizmente estavam todos na carne. E muitas vezes hoje, meu querido, você vem, entra as igrejas por aí, você sai, você não sente nada. Por quê? Porque muitas vezes eu e você não temos a capacidade de dobrar os nossos joelhos e pedir a presença do Espírito Santo, de pedir a graça de Deus. Nós vemos por aí as pessoas com preocupação em ganhar dinheiro, a preocupação em ficar rico, a preocupação de ser bem-sucedido. Mas o reino dos céus não é assim. Nós vemos por aí muitas pessoas querendo dizer que não vai ficar na igreja porque o irmão não deu ao Pai do Senhor. Meu querido, você vai ter que passar pelo estreito. Você quer entrar lá, você tem que passar pelo estreito. Jesus Cristo, Ele não prometeu só rosa, não, tem os espinhos também. Lembra do discípulo daquela época? O discípulo apanhava, o discípulo era xingado, o próprio Jesus Cristo, Ele foi cuspido na sua cara. E naquela época as pessoas não escovavam os dentes. Agora você imagina a podridão que era um cuspe jogado na sua cara. Você imagina aí, filho, de uma pessoa que passa meses sem escovar os dentes. Esse foi o nosso Jesus Cristo que sofreu por mim e por você. Esse foi o nosso Salvador que sofreu ali naquela cruz do Calvário para que eu e você hoje tenhamos vida e vida com abundância. Olha os discípulos de Jesus Cristo que eles sofreram pelo Evangelho, mas eles perseveravam. Paulo apanhava numa cidade, muitas vezes ele era obrigado a fugir, descer pelo muro, pelo cesto e fugir porque não aceitavam a palavra dele. Mas você pensa que ele parava? Ele não parava. E quando der fé, Paulo estava em outra cidade pregando o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, a porta é estreita, o caminho é apertado. Aleluia. E hoje nós vimos pessoas Nutella, vamos dizer no vocabulário de hoje, que não quer que ninguém fale com ele. Porque se falar comigo eu não vou mais para a igreja. Porque se não me der oportunidade eu não vou para o culto. Meu querido, nós temos que parar eu e você temos que parar, infelizmente, com essa infantilidade.
E temos que começar a se preocupar com a volta de Jesus Cristo. Temos que começar a se preocupar em buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Porque nós vimos lá no livro de Mateus 25 e diante. Porque vai fazer a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Daquele que tem um azeite transbordando e daquele que infelizmente tem o conhecimento da palavra. Mas porém o azeite não tem nada. Nós temos que ter, meu querido, essa preocupação nesses últimos dias. Nós temos que ter, meu querido, essa preocupação. Aleluia. E aqui nós vimos aqueles príncipes, aqueles homens que se consideravam sábios, infelizmente, não conseguiram decifrar o sonho. Não conseguiram ali sequer interpretar aquele sonho. Mas Daniel, um homem de Deus, que nós vamos ver aqui mais em diante. Um homem de Deus, um homem que se preocupava em se desviar, que não se abalava com ataques, que não se abalava com nada, mas procurava ficar firme na direção de Deus. Ele pediu um tempo para o rei. Espera aí, que eu vou interpretar esse sonho, porque só quem vai interpretar esse sonho vai ser o próprio Deus, não vai ser eu. Ele só vai me dar a interpretação. E aqui nós possamos ver que Daniel começou a buscar a Deus, reuniu seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e começaram a orar. E aí o próprio Deus pega e revela para Daniel o sonho do rei. Aquela estátua de ouro que simbolizava ali a prata, o ouro, o barro, simbolizava todos os reinos que iriam ser destruídos. E havia um reino que vinha sobre ele e destruía aquela estátua. Era um reino único. E ali nós possamos ver que Daniel chega na presença do Nabucodonosor e pega e revela um sonho para Nabucodonosor. Aleluia. Isso é o que Deus faz, meu querido. Isso é o que Deus faz na minha vida e na tua vida. E ali o tempo vai passando. O rei Nabucodonosor presentia Daniel com muitos manjares, com muita riqueza. E ali o tempo se passa. E ali agora entra outro rei. E ali aquele outro rei começa a pegar e a separar os cargos dentro da sua cidade. E ali Daniel foi um que levantado para governar e ali tomar de conta de todos aqueles sábios daquela época. E de todos os sábios. Mas só que quando uma pessoa começa a subir de cargo, quando uma pessoa que é temente a Deus e começa a subir de cargo, as pessoas que estão ao redor, meu querido, elas vão começar a ter inveja de você. Elas vão começar a te olhar com o olho mau. Mas você está firme, por quê? Porque você está na direção de Deus. Porque ali quem te colocou naquele lugar não foi o homem. Porque quem te colocou naquele lugar foi o próprio Deus. E ali você não tem nenhuma preocupação, mas infelizmente o invejoso, aquela pessoa que não quer ver ninguém indo para frente, aquela pessoa que muitas vezes torce para a minha vida e para a tua vida virar um fracasso, ver a sua família destruída. Tem pessoas assim, meu querido, no nosso meio, infelizmente. Tem pessoas na tua rua, no meio da tua família, na tua parentela. Tem pessoas dessa forma. E naquela época as pessoas, aqueles sábios começaram a querer tramar contra Daniel. Por quê? Porque ele subiu de cargo. Porque ele agora estava na patente mais alta do que eles. E eles começaram a tramar. Nós temos que achar alguma coisa para pegar esse homem. Mas o que nós vamos pegar? Por quê? Nós vimos aqui na própria palavra de Deus. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Porque ele era fiel. Fiel é a Deus, amém, meus queridos? Fiel a Deus e à governança. Porque toda governança que foi colocada nesta terra tem uma permissão de Deus. Ele só está lá porque Deus permitiu, amém? E não se achou nele nenhuma vício nem culpa. Então ali eles pegaram e começaram a bater cabeça, começaram a querer tramar contra a vida de Daniel, mas não achavam. E ali numa certa feita, eles estavam andando pelo palácio, e Daniel, ele costumava orar na sua casa. Nós vamos ver aqui agora, no 13. Então responderam e disseram-lhe diante do rei:
Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Quantas vezes, meu querido? 3 vezes. Será que eu e você tem orado ao menos 2 vezes por dia? Será que eu e você ao menos tem orado pelo menos 2 vezes por dia, meu querido? Porque aqui nós vamos ver que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel ia para sua casa, abria a janela que ficava para de frente de Jerusalém, e ali ele fazia a sua oração 3 vezes por dia. Porque o decreto era que em 30 dias ninguém adorasse nenhum Deus a não ser o rei. Mas ali Daniel, como ele não servia a homem, ele não estava ali para fazer a vontade do homem, ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Ele todas as vezes subia de manhã, meio-dia e à tarde. De manhã, meio-dia e à tarde, orando ao Deus dos céus. E aqueles invejosos, aquelas pessoas que não querem o bem a ninguém, aquelas pessoas que não querem ver você crescer, eles olharam e viram Daniel orando. E ali chegaram para o rei e falaram: ó rei, Daniel ali, ó, aquele cidadão lá que tu trouxe, que foram transportados, não fez caso nenhum do teu decreto. Não fez caso algum daquele decreto no qual você colocou. Ali, infelizmente, nós vamos continuar aqui, ó. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado em favor de Daniel, porque o rei, ele amava muito a Daniel. Propôs dentre do seu coração livrar-o, e até ao pôr do sol trabalhou por salvar. Mas só que não pode, meu querido. Naquela época não pode revogar uma lei. Naquela época não pode revogar nenhum edital, porque quando o rei pega e sela, tinha um anel desse tamanho, e quando ele selava já era, acabou. Não podia mais voltar atrás. Então ele diz: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, ou seja, que não pode mudar, não pode ser revogada. O rei, determina se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e os lançasse na cova dos leões. E falando o rei, ele disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu constituir continuamente serve, ele te livrará. Aquele rei, ele não servia a Deus, mas ele conhecia o poder que Deus tinha. Porque aqui eu posso deixar bem claro para você: e Daniel, é o teu Deus a quem tu serves, continuamente serve, ele te livrará. E ali, meus queridos, naquele mesmo momento, os soldados pegam a Daniel e lança na cova dos leões. Por quê? Porque estava servindo a Deus. Porque estava adorando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas só que Daniel, da mesma forma que ele servia a Deus no palácio, eu imagino que ele foi entrando naquela cova de cabeça erguida e louvando ao Deus dos céus. E louvando e bendizendo ao Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. O que é que essa palavra quer dizer para mim e para você nessa noite? Não importa, meu querido, aonde muitas pessoas estão querendo te colocar. Não importa, minha querida, aonde muitas pessoas querem te apontar, te julgar. Mas o que importa para mim e o que importa para você é que Deus está no controle de tudo. E Deus pode te livrar da cova dos leões. Aleluia. E Daniel pega e foi jogado naquela cova. E ali nós possamos ver na palavra de Deus que os leões já tinham dia que não tinham comido nada. Os leões estavam famintos. Mas nós vamos ver que quando Daniel se dá de cara com aqueles leões, Daniel pega e vai se deitar ali, fazendo os leões de travesseiro. Por quê? Porque Deus, ele tampa e fecha a boca do leão para te dar vitória. Deus,
Deus, ele fecha a boca do leão para te dar vitória, meu querido. Deus, ele entra na fornalha acesa 7 vezes mais que se costumava para purificar a cana, para te livrar e te guardar e te proteger. Só basta apenas só basta apenas você acreditar em Deus, confiar, ter o compromisso com a obra de Deus, ter o compromisso com o Espírito Santo de Deus. É compromisso. E ali Daniel passa a noite todinha deitado, dormindo. Ele se aqueceu ali no pelos dos leões. E pela manhã cedo, após o rei jogar Daniel na cova, ele vai para os seus aposentos. Ele dispersa todo mundo. E a noite toda, a Bíblia diz que ele passa a noite toda orando e clamando por Daniel. E pela manhã cedo, olha o que ele fala aqui no 19. Pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chamou-se por Daniel, com voz triste. E falando o rei, e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-te-eis com o caso que o teu Deus, a quem tu constituíste, serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Aleluia. Quem acredita nessa palavra nessa noite, meu querido? Quem é que confia nessa palavra nessa noite? É somente quem é espiritual, meu querido, que vai poder aguentar passar pelo processo. Entenda uma coisa, nesses últimos dias, nessas últimas horas, é somente quem é espiritual vai aguentar passar o processo, vai aguentar passar pela moinha, vai aguentar passar pela dificuldade, mas não vai negar ao Deus dos céus. É somente quem está na presença. É somente quem busca a presença. É somente quem se preocupa em sentir a presença do Espírito Santo que vai aguentar suportar os ataques que vai acontecer nesses últimos dias, nessas últimas horas. E aqui ele continua dizendo: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou-se a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque fui achado em mim inocência diante dele, e tamanha contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. É assim que Deus faz, meu querido. É assim que Deus faz na vida, na minha vida e na tua vida. Uma pessoa que tem um compromisso de orar a Deus, uma pessoa que tem um compromisso de estar na casa de Deus, uma pessoa que tem um compromisso de chegar na casa de Deus, dobrar os seus joelhos e pedir ao Pai que rogue o Espírito Santo de Deus para que dê força, para que dê ânimo, para que dê coragem, para poder prosseguir, para poder aguentar os ataques de Satanás. Esse é aquele que vai suportar até o fim, e quando Jesus Cristo voltar, nós vamos subir para a glória de Deus. É aquele que suportar. Muitas vezes você está passando por uma situação difícil, não como essa de Daniel, de estar dentro de uma cova, mas uma parecida que nem essa. Está dizendo assim: Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir. E o Espírito Santo de Deus te pergunta para você nessa noite: você tem orado a mim? Você tem buscado a minha presença? Você tem procurado estar na minha presença? Você tem procurado buscar a presença do Espírito Santo de Deus para me te dar força, para você suportar nos dias maus? Porque se você tiver, pode ficar tranquilo, meu filho. Se você tiver, pode ficar tranquilo, minha filha. Porque essa cova dos leões, ela vai vir, mas ela vai passar, porque Deus vai fechar a boca dos leões. Essa fornalha, ela vai vir, mas ela vai passar, porque Deus vai estar contigo dentro daquela fornalha, vai te salvar e vai te livrar, porque o nosso Deus, Ele está aqui nesta noite, Ele estará aqui neste santo lugar. Aleluia. E Deus pega, e o próprio rei pega e ordena que aqueles que tramaram contra Daniel pegassem todos, levassem e jogassem na cova dos leões. E mais interessante, meus queridos, que eu quero que os irmãos entendam nessa noite,
que quando aqueles homens foram jogados dentro da cova dos leões, junto com a sua esposa, junto com a sua família, eles nem tinham chegado no fundo da cova. Os leões já tinham pegado e já tinham esbagaçado até os ossos. A Bíblia vai dizer que tinham esbagaçado até os ossos. É assim que Deus faz aquele que brinca de ser crente. É assim que Satanás faz com aquele que brinca de ser crente. Ele pega e infelizmente ele joga no lamaçal do pecado. Ele joga infelizmente no fundo do poço. É assim que Satanás trabalha. É dessa forma. Ele pega aqueles que brincam de ser cristão e esbagaça, esmiuça. Nós vimos que aqueles homens, eles foram lá e antes de chegar, os leões já devoraram tudo. Então que eu e você, irmão, meus queridos, nessa noite, saia daqui com a visão diferente. Que servir a Deus não é somente de se arrumar no dia de hoje, do culto de hoje, de domingo, e de se arrumar, de tomar um banho, de passar um melhor perfume e vir à casa de Deus, e estar aqui dentro da casa de Deus. Servir a Deus não é somente isso, meu querido. Servir a Deus não é somente estar na casa de Deus, não. Servir a Deus é estar na casa de Deus. E servir a Deus é buscar a presença do Espírito Santo dentro da casa de Deus. Tem que ter essa preocupação. Tem que ter essa preocupação. Porque se infelizmente, naquele grande dia, escute, naquele grande dia, só vai escutar. Presta atenção, meu querido, nessa palavra. Só vai escutar o soar da trombeta aquele que tiver ligado no céu. Aquele que tiver com a ligação diretamente no Pai. Só esses que vão escutar o soar da trombeta. Grave isso no seu coração. Só vai escutar aquele que tiver espiritualmente ligado no trono da graça. Porque aqueles que estiver na carne, infelizmente, vai ver só o alvoroço, vai ver só a arruaça, infelizmente, vai entender e compreender que foi Jesus que voltou, mas infelizmente não vai poder escutar o soar da trombeta, porque o soar da trombeta, ela é espiritual, porque tudo que vem do céu é espiritual, e só vai poder contemplar e escutar o soar da trombeta aquele que é espiritual. Então se preocupe, meu querido, se preocupe, minha filha, de poder buscar a presença do Espírito Santo de Deus nesses últimos tempos, nessas últimas horas. Porque nós possamos ver aqui na Bíblia que só vai entender aquele que é espiritual. E Daniel, ele pôde contemplar e pôde entender a revelação, porque a revelação, ela vem diretamente do céu. Então só vai entender e compreender os mistérios de Deus nessa terra, nesses últimos dias, aquele que estiver espiritualmente ligado no trono da graça. Amém, meus queridos? Dê uma linda salva de palmas bem forte para Jesus. Quem entendeu a mensagem nessa noite, meu irmão? Seja espiritual. Não brinque de ser crente não, meu filho. Não brinque de ser cristão não, porque infelizmente Satanás também ele não brinca. Nós vimos que antes daquele povo chegar ao fundo da cova, os leões já tragaram eles tudinho. Por quê? Porque a convivência deles, infelizmente, eram carnais. Mas eu e você aqui, eu tenho certeza que tem um povo ainda que busca aquilo que vem de cima, que pensa nas coisas que são de cima, que buscam as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque as que são da terra, elas são passageiras, mas as que são do céu, elas são eternas. Amém, meus queridos? Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite por mais essa oportunidade. Aleluia, Jesus, louvado e glorificado. Mas onde eu queria pedir o presbítero que ele para louvar um louvor. Amém? Eu peço que você, irmão, nesse momento, se concentre com Deus, se concentre com o Pai. Se você ainda não sentiu a presença do Espírito Santo, pede para Deus, nesse momento, sentir, para que você sinta a presença do Espírito Santo. Se você ainda não sentiu a presença do Espírito Santo, pede para Deus tocar na tua vida nesse momento, porque eu tenho certeza que Ele vai tocar. Então abre teu coração nesse momento, fala com o Espírito Santo, fala com Deus nesta hora. Aleluia, Jesus. Talvez você passou um tempo. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Se você não tem nada para falar, somente glorifique. Somente glorifique e bendiza ao nome do Senhor. Deus seja louvado, aleluia, Jesus.
Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, nós precisamos, Senhor, sentir a tua ecoa voz sobre as águas agitadas, da alma inquieta que não consegue descansar. Aleluia. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção.